Ovelha sadia sempre dá cria. É isso mesmo. É sobre esse tema que eu quero falar e como Jesus olhava as multidões. É hora de você mandar esse link para alguém, me curte aqui nesse canal, me siga também. Vamos abençoar, né, gente? Vamos abençoar. Eu quero lançar uma semente aí, uma palavra que vai fazer diferença na tua vida. Ovelha sadia sempre dá cria. Em Mateus 6,36 diz que, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Por que uma ovelha fica exausta? Porque não tem pastor. Por que uma ovelha fica aflita? Porque não tem pastor. Eu fico pensando porque a Bíblia é tão clara sobre princípios onde Deus deixou pronto para nós. Eu até acredito que nós podemos usar a criatividade, gente, para entender coisas futuras. Eu até acredito, né, que o ser humano tem uma capacidade enorme de recriar, de inventar, de ressignificar alguns assuntos e até se reposicionar. É natural, porque se as circunstâncias mudam, nós temos também que mudar a nossa capacidade de resiliência. Agora, o que mais me preocupa, apacentando já aos 35 anos, por que algumas coisas são tão claras na Bíblia? As pessoas têm acesso ao conhecimento, mas elas não querem acreditar. Jesus, quando olhava as multidões, todos, ele via exatamente como ovelhas que precisavam de pastor. E por isso, diz o texto, que elas estavam assustadas, estavam exaustas, estavam aflitas, estavam desesperadas. Agora, qual é a solução para uma ovelha aflita? Pastor. Qual é? Mas só o pastor? Não. Apacentamento, discipulado. O apacentamento é uma das coisas mais nobres que tem. Eu tive a graça de apacentar pastores e, algum tempo atrás, me ungiram, me colocaram, enfim, faço parte de uma rede apostólica. Mas, na verdade, às vezes eu vejo alguma das minhas ovelhas dizendo: apóstolo, não, aliás, pastor, perdão, apóstolo. Eu falo: não, pelo amor de Deus, se tem uma coisa que me traz uma honra e uma alegria quando alguém, uma ovelha, me chama pastor. A função apostólica, ela tem a ver com aquilo que exerço hoje no ministério. Mas por que eu estou chamando a tua atenção? Porque, na verdade, não tem mais nada nobre, alto, tremendo, sublime no ministério do que o apacentamento. Para aqueles que têm um chamado, é lógico, para aqueles que têm um chamado, porque nem todos foram chamados para apacentar, e vira para alguns um jugo tremendo. Agora, tanto no apacentamento, pastores e pastoras, como nós acreditamos no ministério pastoral feminino, né? O Projeto Vida não só acredita que a mulher do pastor pode ser pastor, a gente acredita que a mulher pode ter um chamado pastoral independente do marido dela. Não quero causar polêmica, né? Eu quero só abençoar. Mas como eu estou falando do tema, eu fico pensando como Deus é tão tremendo, porque você descobre que Jesus, olhando a multidão, ele diz: olha, tem uma solução para vocês, apacentamento. E o apacentamento é você cuidar das ovelhas. O discipulado não é resolver problemas. O apacentamento, às vezes, nós resolvemos um problema. Em algumas situações, nós tiramos a ovelha do abismo, nós arrancamos ela de uma situação, nós vamos na rua buscar a pessoa, nós vamos atrás. O discipulado já é diferente. O discipulado não é você resolver, mas é levar a pessoa a ver o que você está vendo. É colocá-la no ambiente que você está. É dar oportunidade para ela saber o que você sabe e ela tomar suas decisões. Porque existe uma diferença entre manipulação e discipulado. Porque eu já disse, né, mas repito aqui agora, que império manipula, reino discipula. Isso está baseado naquele texto: o Senhor nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. O império babilônico tinha, meu Deus, portas de bronze fechadas. O reino de Israel, Jerusalém, tinha portas abertas, eram 12. Isso mostra que o Senhor nos chamou não para manipular pessoas, mas dá a elas as ferramentas para que elas tomem as decisões delas. Chama-se autorresponsabilidade. Por que as pessoas... Eu achei interessante um filósofo dizendo, já parou para pensar
Eu chego no aeroporto, vejo vários livros bons, inclusive alguns deles, né? De autoajuda. E por que alguns livros são tão vendidos? Porque as pessoas, elas querem que alguém mande elas fazerem, dizendo: olha, eu fiz os 12 passos que o livro me mandou. Eu fiz os 21 níveis que aquele projeto mandou. Olha, eu fiz e deu errado, mas eu fiz. E esse filósofo dizia uma coisa que me chamou a atenção. Ele diz porque a maioria das pessoas não querem assumir a responsabilidade de tomar suas próprias decisões. Elas querem uma coisa pronta, como se fosse uma receita de bolo que eu faço e no final o bolo está pronto. Eu vou dizer para você, algumas coisas até funcionam assim, mas algumas não. Algumas fazem parte de uma decisão que eu tomo, baseado nas informações que eu carrego, na cosmovisão que eu tenho. O próprio nome já diz, cosmovisão, né? Visão de mundo, né? A visão que eu tenho de mundo. Então é onde eu preciso entender que eu preciso ser apacentado. Alguém agora, pouco eu estava ouvindo um áudio dizendo: apóstolo, eu posso até começar uma igreja, mas eu não consigo andar sozinho. Eu não nasci para andar sozinho, eu preciso de alguém que me apacente. Eu falei: uau, parabéns. Porque ninguém anda sozinho. Jesus olhou e disse: olha, as ovelhas estão exaustas. Por quê? Porque elas não estão saudáveis. Por isso que eu disse hoje o tema: ovelha sadia sempre dá cria. Eu apacentando a igreja, eu percebo como alguns são tão multiplicadores, como algumas ovelhas, discípulos diretos que estão comigo, eles são tão ávidos e alguns deles não fazem força. Porque você sabe que para dar fruto basta estar enraizado, né? Não tem que fazer força. E da mesma forma, a ovelha sadia sempre dá cria. Por quê? Porque isso é perceptível. Eu olho algumas pessoas que não rompem, elas não fluem, elas não multiplicam, elas parecem que, pelo contrário, elas dão trabalho. Elas sempre são polêmicas. Eu falo: meu Deus, por que não multiplica, não rompe? Porque não está sadia. E porque não são apacentadas. E não é por falta de pastor. É por falta de submissão, de se expor, sabe? De ouvir, de pelo menos considerar. Eu falo algumas coisas, eu digo: pelo menos vê se faz sentido para você antes de você rejeitar. Antes de você ter uma mente de combate do ensino que eu te trago, pelo menos pense se isso não pode mudar a sua vida. Eu estou aqui dizendo, tanto para a liderança quanto você, ovelha, que a vida saudável de uma ovelha vai dar a ela muitos resultados. E claro que mesmo pastor, nós somos ovelhas também. E o Senhor está nos chamando a atenção, que quando Ele olha uma multidão, Ele está dizendo: só tem um problema essa multidão, está faltando um pastor. Esse aprisco de ovelha só tem um problema, está faltando um pastor. E o pastor aqui não é porque alguém está numa hierarquia maior, mas porque alguém recebeu uma missão. Ele está ali chamado para aquele cuidado. E a obra, né, de Deus, ela é tão linda, porque Deus coloca cada pessoa no seu devido lugar. E isso nos faz um corpo maravilhoso que rompe poderosamente. Então você pense nisso, porque talvez você está vivendo um tempo onde está longe do aprisco, dizendo: sozinho eu posso me cuidar. Não. Uma ovelha que não está sendo apacentada, ela vai estar aflita, ela vai estar exausta, e talvez seja a condição que você está dentro de uma igreja, mas não consegue ser apacentado. Deus tem uma palavra de destino para você. Deus abençoe você.